Olá, gente boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui o seu amigo e irmão Mugan Kasman, autor e escritor e responsável pelo livro Mente Blindada com a Armadura de Deus. Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso estudo especial do projeto Blinde Sua Mente. Isso aí. E vamos compartilhar uma palavra para ajudar você a blindar sua mente nesse dia 24 de novembro de 2023, ok? Eu gostaria de fazer uma breve oração e falar um pouco sobre esse projeto, Blinde Sua Mente. Nós estamos baseando esse projeto no livro Mente Blindada com a Armadura de Deus, que fala sobre a armadura de Deus que está lá em Efésios 6, versículo 10 a 14, e Paulo nos ensina a nos revestir com toda a armadura de Deus e com o poder de Deus, com a força do seu poder, para a gente resistir no dia mal. Nós estamos vendo muito bem é, que os dias que estamos vivenciando são verdadeiramente os dias maus, os dias que estão profetizados na Bíblia, na palavra de Deus, e como podemos passar por esse momento tão especial da humanidade e da igreja na Terra sem ouvirmos esse conselho, essa orientação do apóstolo Paulo. É impossível a gente resistir no dia mal, dias tribulosos que temos pela frente, se não tivermos completamente revestidos de toda a armadura de Deus. Então, eu queria compartilhar com você uma palavra aqui e dar uma peça da armadura para você. Ou uma peça inteira, não, mas pelo menos uma palavra que vai explicitar uma peça da armadura. E todos os dias nós vamos estar gravando aqui um programa, vamos dizer assim, um capítulo desse projeto para você, o Blinde Sua Mente. E nós vamos estar falando sempre alguma coisa relacionado a você blindar sua mente, a você colocar o capacete da salvação, você ter a mente de Cristo, para você poder andar como ele andou. Ok? Nós vamos falar aqui no Blinde Sua Mente sobre esses temas. Então, eu queria inaugurar, vamos dizer assim, hoje, com essa palavra. A gente vai explicar ao longo das gravações, dos vídeos, esse projeto melhor, ok? Mas eu vou fazer esse capítulo, essa primeira palavra de uma vez para abençoar a sua vida. Você está lendo aí, não tome a forma do mundo, mude a sua forma, ok? E eu quero fazer uma oração e estar meditando um pouco acerca dessa palavra com você nesse momento. Senhor, nós estamos aqui para inaugurar esse espaço do Blinde Sua Mente, um momento em que nós vamos refletir na Sua palavra com algo que possa edificar a nossa mente, os nossos pensamentos e nos ajudar a estarmos firmes no meio desse tempo tão complicado, tão atribulado e difícil. Senhor, que o Senhor possa estar realmente tendo esse espaço, esse momento de forma especial para abençoar as vidas, para auxiliar a cada irmão e irmã em Cristo Jesus a fortalecer a sua mente em Cristo Jesus, a ter o capacete da salvação em sua mente, mas não somente isso, tendo a proteção desse capacete na mente de Cristo verdadeiramente, porque nós precisamos pensar como Jesus pensou para poder andar como ele andou e fazer o que ele fez. Ele mesmo disse, Senhor, que se nós crêssemos, faríamos coisas ainda maiores do que ele fez, porque ele iria para o Pai e agora nós estamos aqui e somos nós que precisamos salgar a terra e iluminá-la com a luz de Cristo. Que o Senhor possa abençoar
esse programa, esse momento e as nossas vidas com a tua palavra e com o poder do teu Espírito. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém e amém. Então, gente, olha só, eu vou começar com essa palavra. Romanos 12, 1 a 2. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que diz essa palavra do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele diz assim: não vos conformeis a este século, a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha só, vamos fazer uma análise rápida aqui da palavra. Não vos conformeis com este século ou com este mundo. Há traduções que colocam século, outras que colocam mundo. E o mundo aí é cosmocrator, né? É o sistema do mundo, ok? Então, o que quer dizer esse mundo? É o sistema aonde o mundo funciona, ok? Cosmocrator é a palavra usada. E Paulo está dizendo que a gente não deve se conformar com o mundo, ou se conformar com este século, ou não nos conformar com o sistema das coisas do mundo. E o que é isso? Conformar. Conformar é você adquirir a forma de. Então, vamos pensar aí num bolo, uma massa mole, né? Como é que você vai acomodar isso para assar? Você tem que colocar num recipiente, em um lugar. Esse lugar que você coloca ali é a forma. A forma por quê? Porque a massa vai adquirir a forma da forma, ok? E isso se chama conformar, é você adquirir a forma da forma. E Paulo está dizendo aqui que nós não devemos adquirir a forma do mundo. Nós não devemos nos conformar com esse mundo. Não podemos adquirir as mesmas formas que o mundo tem como normais, ou os mesmos procedimentos, os mesmos valores, as mesmas necessidades ou querências. Nós não podemos ter as mesmas aparências que todas as pessoas têm no mundo. Não podemos querer as mesmas coisas ou ter elas como, vamos dizer assim, o nosso embasamento. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que quer dizer conformar: dar ou adquirir forma, configurar-se ou se formar da mesma maneira, né? Ou estar em conformidade com, ajustar-se e se identificar, estar de acordo, ser da mesma opinião ou concordar. Tudo isso é sinônimo de conformar. Mas veja só que interessante, que tem uma passagem aí no dicionário que diz que também se conformar é se sujeitar aos vencedores, se submeter, como isso é uma linguagem de conquista, né, de guerra, de combate, né? E aí os vencidos eles têm que se conformar, né? Têm que se submeter aos vencedores. Então, olha só como é que muda de figura. Submeter-se a algo sem se rebelar, aceitar docilmente uma questão. Bom, a gente tem aí o mundo, tem vários grupos, tribos, né, e jeitos de ser no mundo que são aceitos por todo mundo, até o multiculturalismo, né? Ah, não, o fulano é assim, o outro é assado, tem o grupinho A, grupinho B, grupinho C. Mas Paulo está dizendo que isso pode ser aceitável para o mundo, mas não para nós.
Nós não devemos nos conformar com nenhum desses grupinhos, com nenhuma dessas regras, com nenhum desses, nenhuma dessas diretrizes. Não devemos tomar a forma disso. E o que mais a gente vê hoje na igreja é a igreja se conformar ao mundo, é a igreja ficar parecida com o mundo e não o contrário. Paulo diz: não vos conformeis com este século. E a pergunta que às vezes a gente faz é: será que as igrejas ou a igreja de Cristo não tem se conformado com o mundo, não tem se conformado com este século, com essa forma de ser do mundo, ou tem impactado o mundo, transformado o mundo, que é o que Paulo diz aqui: não vos conformeis com este século mau, não vos conformeis com esse mundo, mas antes, ao invés disso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós não devemos ser transformados pelo mundo, mas nós devemos transformar o nosso próprio entendimento e não deixar que as influências desse século mau eles nos influenciem aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração. Mas antes que quando essas influências venham querer transformar o nosso pensamento, os nossos conceitos e valores, a gente possa estar transformando esses pensamentos que vêm pela renovação do nosso entendimento com a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o evangelho que deve estar na nossa mente, transformando essas ideias e não se conformando com elas. Porque se você conhece Jesus, se você conhece a palavra de Deus, o que deve influenciar a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu ser, as suas palavras, os seus sentimentos e emoções devem ser a palavra de Deus. Deve ser a verdade de Jesus Cristo e não os pensamentos do mundo, o jeito de ser do mundo. E tem muita gente que diz assim, quando vai justificar suas atitudes, suas palavras, suas ações e suas vontades. Fala assim, bom, mas todo mundo faz assim. Mas todo mundo quer isso. Mas todo mundo faz desse jeito. Né? Mas Paulo está dizendo que nós não devemos fazer o que todo mundo faz, que a gente não deve se conformar com esse mundo. Se a gente for ver também outro apóstolo, o apóstolo João fala a mesma coisa em 1 João 2, versículos 15 a 17. O que ele fala? Ele fala assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então você fala assim: puxa vida, eu não, eu não, eu não amo o mundo, eu não ligo para o mundo, mas aquelas coisas do mundo lá eu queria bem ter. Eu podia não ir lá, né, não interagir com eles, mas ter isso que eles têm que é bom. Pronto. Então, não amar o mundo e nem aquilo que no mundo há. Se nós queremos pegar aquilo que há no mundo, achando que é bom, e trazemos para a nossa vida, e trazemos para a igreja, nós estamos completamente desobedientes com a palavra de Deus. Nós não estamos observando os mandamentos do apóstolo Paulo e do apóstolo João, que está lá na Bíblia, que está no Evangelho. Nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. E se a gente olha hoje, né, o panorama do mundo, o panorama da igreja no mundo e das pessoas que vão à igreja hoje em dia, a gente vê que eles já foram transformados, conformados com o mundo. Eles já assimilaram os valores do mundo. Eles já acham normal e eles acham isso coisa comum, já normalizaram ou quiseram normalizar essas coisas dentro da igreja.
porque normalizaram primeiro na sua própria mente, no seu próprio coração. E por isso o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis a esse século. É isso exatamente o que quer dizer essa palavra. É você não ter a mesma forma que o mundo tem, desejar as mesmas coisas que o mundo deseja. Quando a gente vê pessoas se vestindo como as pessoas desse século mal, desse mundo mal, você está se conformando a esse mundo. Quando você vê pessoas tendo o mesmo comportamento, o mesmo tipo de comportamento que as pessoas do mundo estão tendo dentro da igreja, eles estão se conformando com esse mundo e estão desobedecendo a palavra de Deus. Isso não são costumes, isso não é uma questão estética somente. Aí muitos falam assim: ah, não, mas Deus vê o coração, mas o coração está ruim, o coração está podre, da mesma forma. Então não adianta você querer parecer uma coisa e não ser uma coisa. Seria um pecado por si só você ser alguém bom, parecer alguém mal. Isso seria hipocrisia, seria uma dualidade, uma malícia que não é aceita pela palavra de Deus. Então, isso já está errado. E ainda mais vemos a justificativa desse erro dessa forma. Não, mas Deus não vê o exterior, só vê o interior. Mentira, não é assim. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, se alguém quer as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo João, em 1 João 2:15-17. Leia aí na sua casa e você vai perceber que há uma ordem do apóstolo João para não amar o mundo e nem o que no mundo há. E não adianta você se excusar, não adianta você dizer que é só Deus não se importa com a aparência, que só vê o interior. Não é assim que funciona, porque a pessoa que está quebrada, que está na rua, não tem nada, é um morador de rua, tiver todo arrebentado, Deus se importa com ele, sim, apesar da aparência, mas ele precisa ter um encontro com Cristo, se arrepender dos seus pecados para ser transformado e não somente trocar de roupa, ganhar um corte de cabelo, um banho e ganhar um dinheiro, porque senão ele volta para o mesmo lugar, ele volta a ter as mesmas atitudes e logo, logo depois ele vai estar novamente no mesmo lugar, porque não foi liberto, porque não se foi transformado interiormente. Então, aquilo que está para fora reflete aquilo que está dentro. E se a gente mudar só o lado de fora, o lado de dentro continuar a mesma coisa, não vai adiantar nada. Precisa haver conversão, precisa haver uma volta para Jesus, uma confissão para Cristo, para deixar o pecado para lá, para ser renovado, para ser transformado. Então, se você teve um assunto com Jesus, não se conforme novamente ao mundo, não queira ficar parecido com o mundo, não coloque os seus olhos nas coisas do mundo, porque senão você não vai ter o amor de Deus dentro de você. E é isso que o apóstolo João está dizendo aqui, porque tudo que há no mundo, a cobiça da nossa própria carne, a cobiça dos nossos olhos e a soberba da vida ou a ostentação das coisas do mundo, né, não é do Pai. Hoje tem até grupo que são os ostentadores, que são copiados por ostentar. Como pode um crente em Cristo Jesus querer ser igual a um ostentador, andar como um ostentador e não estar pecando? E não está desobedecendo frontalmente essa palavra. Então, se você tem esse sentimento, se você tem essa prática, arrependa-se agora. Se você pensa que é cristão e está nessa prática, você está completamente equivocado, enganado. Se você está querendo ser como todo mundo,
falar como todo mundo, agir como todo mundo, então o seu destino vai ser com o do mundo. E o destino do mundo não vai ser bom. Querido, a palavra de Deus vai se cumprir. O destino do mundo é muito ruim. A gente pode ler na palavra, o mundo vai ser destruído, vai ser destruído e vai ser reformado por Jesus, por Deus. Deus vai transformar o mundo por causa do pecado. E em breve vamos ver essa transformação acontecer. Muitos vão ficar no tempo da tribulação, mas você quer ficar? Você quer estar com Cristo ou você quer ficar para ver o que vai acontecer na tribulação e ser perseguido pelo anticristo? Então não deseje aquilo que está no mundo. Não pense que o que vale é você ser feliz, e ser feliz é só ter coisas e você matar o seu desejo dos seus olhos e matar o desejo da sua carne. Isso não é a felicidade. Isso é você se entregar aos desejos e às cobiças da carne. E é você se jogar para ter o mesmo destino que o mundo vai ter, a perdição eterna, a destruição. E Jesus não quer isso para você. Então, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Transforme a sua mente, renove a sua mente. Não pense como todo mundo, não fale como todo mundo, não faça como todo mundo, se você não quer ter o mesmo destino que o mundo vai ter. Mas se o amor de Deus está em você, faça o que o apóstolo Paulo ele nos exorta nessa palavra. Não vos conformeis a esse século, não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformai-vos. Você tem que ser transformado pela renovação do seu entendimento, pela leitura da palavra, da verdade e da vida. Transforme a sua mente, não seja transformado pelo mundo, não se conforme com a forma do mundo, mas tenha Jesus como a sua forma e viva para sempre como ele hoje vive para sempre. Esse é o destino que Deus quer para você. Que você seja salvo, que você seja curado, liberto e que você viva para sempre na sua presença. Mas você precisa renovar a sua mente. Você precisa transformar a sua mente pela renovação do seu entendimento pela palavra de Deus e não fazer a vontade do mundo e matar os desejos da sua carne, como todos estão aí para fazer. Igreja, acorde. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Todos podem ver. Só os cegos não vão ver. E o pior cego é aquele que não quer ver. Olhe os vulcões, os terremotos, os maremotos, as guerras, os rumores de guerras, as pandemias, e volte-se para Jesus enquanto a era da graça está disponível, porque a partir do momento que soar a trombeta, os mortos ressuscitarem e aqueles que estão esperando Jesus forem arrebatados, quando isso acontecer, não vai haver mais esperança de salvação, a não ser que você aguente firme com Jesus até a morte, se for preciso. E é isso que vai acontecer durante o período da tribulação de 7 anos que está para começar. Não espere para ver, não pague para ver, não ame o mundo nem as coisas do mundo. Volte-se para Jesus e viva, porque é isso que ele quer para mim e para você. Blinde a sua mente com a palavra de Deus, blinde a sua mente com a palavra de Jesus e não adquira a forma do mundo. Mude sua forma. Coloque Jesus para ser a forma da sua vida e entre pelo caminho da salvação. Deus te ama e Deus quer a sua salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Muita gente precisa ouvir essa palavra e vai depender de você que ouviu compartilhar e fazer com que ela fique relevante. Nós temos toda a dificuldade
para poder gravar, para poder publicar, e nós precisamos somente que você ore por nós, ore por esse projeto e que nos ajude a fazer isso alcançar o maior número de pessoas possível. Que Deus te abençoe e possa te usar poderosamente em nome de Jesus.